tudo já foi planta também. Tudo já foi planta. Como assim? Ah, os átomos já pode ser. Exato. Não, se a gente for voltar atrás da fita, voltar atrás da fita... Ou não? Não necessariamente. Não, um foi para um lado, outro foi para o outro. Você tem um conjunto de células que não são células regionais. E eu não sou biólogo, como vocês podem ver. Eu sou cartunista. Não, é que o ramo que começou a fazer fotossíntese foi para um lado só. Isso, não é a gente. A fotossíntese surgiu uma vez só, tecnicamente, na história da vida. Tecnicamente. A gente não tem um ancestral comum planta. Tá. Ela foi o ramo que foi pra planta deu origem às plantas. O nosso ancestral comum é protozoário. Ficando longe, cara, olha a planta ali, cara. Ele se afastando, foi cada um pro canto. O nosso ancestral comum, tecnicamente, é protozoário. Tá. Porque aí o que acontece? Você tinha um grupo de protozoários que desenvolveu uma forma de captação de energia autotrófica. Os cloroplastos, na verdade, são derivados de bactérias que faziam esse processo de fotossíntese, que são cianobactérias, até hoje são as grandes produtoras de oxigênio do mundo, né? E essas cianobactérias entrando em células maiores acabaram virando os cloroplastos, que fez com que células eucarióticas conseguissem produzir energia. E aí, essas células unicelulares, né, enfim... Hoje os organismos unicelulares. Hoje você ainda tem protozoários que são fotossintéticos. Enquanto um outro grupo de protozoários, né, no caso de seres eucarióticos unicelulares, vamos deixar mais complicado, mas essas células, né, independentes, elas, ao invés de produzir o próprio alimento, consumiam, né? Inclusive é mais fácil, né? O pessoal fala que as primeiras formas de vida, né, não produziam energia. Produzir energia é trabalhosíssimo, né? Fazer fotossíntese e tal, né? Era mais fácil você englobar qualquer coisinha que estivesse passando por ali. A gente produz energia... Não, a gente comendo. não produz energia. A gente produz energia comendo. A gente precisa do combustível. Isso, a gente precisa comida. Comer. É o nosso carvão. Isso, a planta não precisa comer. Vamos lá. A planta não precisa comer, ela usa o sol. Olha que legal. E a água, cara, essas coisas. É como se a gente tivesse indo por esse caminho, gerar energia pelo sol, como se a gente tivesse um... O que a casa tem no telhado? Uma célula fotovoltaica que transforma energia solar em energia elétrica. Energia solar. Painel solar. Painel solar. Isso. É como se a gente fosse um painel solar ambulante. Se a gente fizesse fotossíntese e gerasse energia pelo sol. Mas exatamente é muito mais boa a evolução. Ô Darwin, vamos, né? Mas a evolução fez isso. Mas com eles, não com a gente. Não, mas... Era muito mais fácil a gente ter um painel solar do que ter que ficar comendo. Você lembra do Senhor dos Anéis? Eu protesto, não. Que o Senhor dos Anéis, em determinado momento, você tem ali a separação entre as raças, entre elfos e humanos. Sim. Que os dois irmãos, né? Na verdade, não é na separação, é que você tem o irmão do Elrond lá, eu não me lembro agora quem é. Sim. Que vai fundar a linhagem dos Númenóreanos lá, Númenóreanos. O que acontece? Eu não lembro qual é o Valar que dá o Valar, né, que dá a coisa, mas ele chega e fala assim: um pode ter a vida eterna, vocês podem ter a vida eterna ou não. Eles faziam uma escolha. Aí um escolhe ter a vida eterna, que é o Elrond, que continua vivo até o Senhor dos Anéis, e o outro fala: não, eu não quero a vida eterna. E aí ele vira uma pessoa mortal. E daí viraram duas linhagens. É porque assim, ó, aí dividiu o elfo e o ser humano. Não, na verdade eles já existiam antes, mas só que eram dois irmãos que eram muito especiais. Eles eram meio elfos, essa é a história. Então, eles eram meio elfos. Então, um elfo e um humano se reproduzem e nascem dois irmãos meio elfos. Tá. E aí os deuses chegam pra eles e falam assim: vocês não podem ser humanos e elfos, vocês têm que escolher o que vocês vão ser. Aí um escolheu escolhe ser elfo, e aí tem a vida eterna, e o outro escolhe ser humano. E aí ele dá origem aos melhores humanos que já existiram. Númenóreanos, que eram mais altos, viviam mais tempo. Mas isso tem a ver com o que a gente está falando da separação, como eu falei, entre plantas e animais, animais e fungos, né? A separação, por quê? Porque cada lado teve sua vantagem no seu momento. E aí é menos trabalhoso por um lado. Você pegar a sua comida do ambiente. O super-homem faz fotossíntese. O super-homem não, porque ele tem que comer, mas os poderes dele... O super-homem é um carro híbrido. Não vem do sol? Então, o super-homem é um carro híbrido. Tá. Porque ele come. Porque ele come. E também ganha energia do sol. Exatamente, ele é um carro híbrido. Mas
É um carro híbrido, olha só, interessante. Então, o Pirula citou dois termos. Citou um termo, na verdade, os mas que a gente kryptonianos, então, têm painéis solares. Não, porque só vale pro nosso Sol. Pro nosso Sol, o Sol deles, amarelo. O Sol do Krypton não faz diferença para eles. Ele só ilumina. Em Krypton eles não têm poderes, eles só têm poderes na Terra. Então o painel solar deles é defeituoso, só funciona na Terra. Ah, tá. Lá eles são normais. Lá eles não têm poderes. Tá. O Pirula citou um termo que eu acho que é importante a gente falar aqui, que ele fala de autotrofia. Eita. Então quando você pega os organismos, eles estão organizados de acordo com a forma com que eles conseguem energia. Então você tem a autotrofia e a heterotrofia. Auto é sozinho. Um automóvel é algo que se movimenta sozinho, certo? Sem cavalo. Então quando surgem os automóveis, ele é uma carruagem sem cavalo. Por isso que ele se chama automóvel, porque ele se movimenta sozinho. É o auto, né? O organismo autótrofo é aquele que se alimenta sozinho. Ele não se alimenta de outras coisas. Ele faz fotossíntese. Então a planta é um... A planta é um exemplo, as plantas são exemplos de autótrofos no nosso planeta. Existe um outro tipo de autotrofia, que são os quimiossínteses, que façam um processo... Que são os quimiosintetizantes, que fazem quimiossíntese, que fazem algo parecido com fotossíntese, só que não precisa de luz. Então são reações químicas que produzem compostos orgânicos. Mas eles precisam pegar coisa do ambiente. Eles precisam, mas as plantas também precisam. Não, né? sim, mas no caso do quimiossíntese eles precisam de mais do que os sais minerais e água. Não necessariamente. Eles fazem um processo que envolve outros tipos de reação. Tem alguns que usam calor para fazer isso, então tem algumas outras fontes de energia que são usadas. Exemplo de quimiossíntese são os fungos, por exemplo. Boa parte deles. Não, os fungos eles são todos heterótrofos. São todos. Então são aqueles bactérias... bichos de fundo de oceano. arqueia. Isso, Então, para gerar energia, você tem os bichos que tem painel solar. Por isso que eu confundi. Mas, pera lá, o fungo é heterótrofo? Todos os fungos são heterótrofos. E da onde eles tiram Da digestão eles são de decompositores, de açúcar. E as hifas captam esse açúcar? As hifas digerem o alimento, que pode ser um parasita, pode ser decomposição, pode ser Mas é que eles não têm um sistema. Por exemplo, os fungos multicelulares, eu tô falando. Isso, né? mas... Não os unicelulares. Eles se alimentam através das hifas, absorvendo o que é digerido. Mas tem um canal, eu não entendo nada de fungo, Não, tá, ele não tem um canal de transporte, é tudo por osmose. Difusão simples. Por isso que você tem o fungo, que é aquele monte de hifa bem mas aqueles cogumelão gigantes. Mas o cogumelo é só estrutura reprodutiva. A gente podia entrevistar um fungo um dia desses. É uma estrutura reprodutiva. É o Toad. A gente chama o Toad. Mas qual que era a sua pergunta, Tem razão. Dos autótrofos. Mas então tem a natureza no nosso planeta, ela criou dois tipos de seres para criar energia. Para desenvolver... para criar energia. Os que têm um painel solar, que seriam as plantas, fazem fotossíntese, ganham energia pelo sol. E os que precisam se alimentar de outros para gerar energia. O mundo é dividido em... Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: você não consegue gerar energia. Então, explicando isso, tentando ser rápido. Você tem os autótrofos. Tá. O que um autótrofo, o que uma planta faz? Ela pega um tipo de energia, que é a energia solar, que é uma energia que vem do Sol, no nosso caso, e ela, através de uma reação química, acumula essa energia em matéria orgânica. Então a fotossíntese resulta na produção de glicose, então é a transformação de energia solar em energia química através da fotossíntese para a produção de glicose. Para isso ela precisa adicionar água e gás carbônico. Gás carbônico. Que da hora que pode acontecer, que é você pegar uma forma de energia e aprisionar ela, uma forma de energia radiante, que é a luz do sol, e aí você aprisiona essa energia numa molécula química. Ela faz uma transformação de tipo de energia. E ela gera açúcar? Isso, o resultado final da fotossíntese é açúcar. Ela está jogando toda essa energia para produzir moléculas de açúcar, e essas moléculas de açúcar é que são moléculas energéticas. Tem muita energia presa ali. A planta usa o sol para gerar açúcar. Exatamente, é isso que a planta faz. Ela soma com água e gás carbônico. Ela faz os três. Água, gás carbônico, por isso tem que regar a planta. Água, gás carbônico e o sol junta, né, pela união de seus poderes, eu sou a glicose. Tá. Não, é porque se não tiver esses elementos, se não tiver carbono, hidrogênio, oxigênio... A luz do sol não é um elemento. Não tem como você aprisionar aquilo numa forma química. Você precisa desses elementos. A hora que a hora que a planta junta esses elementos, como ela tem toda ali uma
um ciclo químico para fazer isso, usando essa energia solar, aí ela consegue. Então, ela precisa de gás carbônico, o CO2, e mais água para fazer essa reação química. Isso. Glicose, em geral, né? É um açúcar, e nisso ainda tem um restinho ali de um negocinho que ela fala, isso aqui sobrou, que é oxigênio. Isso. Que é o resto da reação. Por isso que a planta libera oxigênio. É o peido dela. Assim, Isso, é o peito da planta, é exatamente isso. Sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui. E isso mudou a vida na Terra.